Olá, estudante, esse é o projeto Estuda Aí, do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman, sou o seu professor de matemática, beleza? Hoje nós vamos falar sobre polígonos, né? O que é um polígono, quais são os seus elementos, né? Algumas fórmulas que envolvem os elementos do polígono, como ângulo interno, ângulo externo, diagonais. Então a gente vai fazer um estudo sobre esses polígonos, essas figuras aqui dentro da geometria, beleza? Então vamos lá. Primeiro pelo conceito, né? Então podemos definir polígono através de um conceito de linhas poligonais, ou seja, o polígono é uma linha poligonal fechada, ok? Então existem dois tipos de linhas poligonais. A linha poligonal aberta, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma linha poligonal aberta. Tá? Então isso aí são linhas poligonais que você vê que os pontos não fecham. E você tem umas linhas poligonais fechadas, por exemplo, um quadradinho. Tá? Então isso aí é um polígono, são linhas poligonais fechadas, os vértices eles se fecham. Ok? Então esse tipo de polígono tem alguns elementos, né? Quais são os elementos principais dos polígonos? Esses pontos de encontro aqui, ó, são chamados de vértices, certo? Então você tem aqui o vértice, ele liga um lado ao outro. Então o C, o D, o ponto C, o ponto D, o ponto E, eles são chamados de vértices do polígono, beleza? Bom, além dos vértices, você tem os lados, certo? Os lados é o segmento que liga dois vértices. Por exemplo, esse segmento que vai do vértice C ao vértice D. Então isso aqui, ó, representa um lado do polígono, né? Então esse é outro elemento. Tá? Então você tem um lado, por exemplo, CD, que vai do vértice C ao vértice D. Você tem o lado DE, certo? Você tem o lado EF e assim sucessivamente. Tá? Então esses elementos que vão, esse segmento que vai de um vértice a outro, ele é chamado de lado. Tá? Além disso, você tem os ângulos internos. Ângulos internos. Os ângulos internos, eles são aquela abertura que existe entre dois lados. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, você tem um exemplo de um ângulo interno. Então, todos aqui, essas aberturas que estão entre os lados, eles são chamados de ângulos internos. Tá? A nomenclatura que a gente dá para ele, a gente usa o vértice que ele está localizado. Por exemplo, o vértice C, a gente coloca o C com o chapeuzinho, ó, que é um ângulo referente ao vértice C. Aí você tem o D com o chapeuzinho, é um ângulo referente ao vértice D. E assim sucessivamente. Beleza? E além dos ângulos internos, você tem também os ângulos externos. Ângulos externos. Onde é que está localizado aí os ângulos externos, turma? Olha, veja só, para eu obter um ângulo externo, eu tenho que prolongar um lado, como aconteceu aqui nesse polígono, prolonguei um lado, e o ângulo com um dos lados do polígono. Então, essa abertura é chamada de ângulo externo. Então, vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos são os principais elementos que compõem um polígono. Beleza? Olha só. Classificação. Nome dos polígonos. Existem algumas classificações que levam em consideração alguns elementos. Em relação aos lados. Se o polígono tem 3 lados, é um triângulo. Se ele tem 4 lados, é um quadrilátero. Se tem uns 5 lados, são pentágonos, né? Então esses prefixos, né? Penta, hexa, hepta, ele quer dizer a quantidade de lados. A gente sabe que tri é 3, né? A gente sabe que penta é 5. Então esses prefixos representam a quantidade de lados que o polígono tem. Então ele recebe o nome de acordo com essa quantidade de lados. Heptágono, 7 lados. Hexágono, 6 lados. Decágono, 10 lados. E assim sucessivamente. Tá? Essa é uma classificação levando em consideração aí os lados, a quantidade de lados que o polígono tem. Certo? Outra classificação é quanto à forma. Ele pode ser equilátero quando possui todos os lados com a mesma medida. Ele pode ser equiângulo quando todos os ângulos internos têm a mesma medida.
Agora, turma, quando ele é os dois, e esse é um polígono bastante importante, ele é chamado de polígono regular. Tá? Então, o que é um polígono regular? É aquele que ao mesmo tempo é equilátero e é ângulo. Ele possui os lados iguais, de mesma medida, congruentes, né, que a gente chama na matemática, e também possui os ângulos internos com a mesma medida. Quando ele é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo, ele é chamado de polígono regular. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. O triângulo equilátero, ele é um polígono regular. Beleza? E uma classificação quanto à concavidade, né? Quando o polígono ele possui pelo menos um ângulo maior do que 180, ele é chamado de côncavo, tá? Quando todos os ângulos são menores do que 180, que são os mais usados, ele é chamado de convexo, beleza? Então, isso é em relação à concavidade, essa classificação, ok? Turma, vamos aqui para as fórmulas, né? Olha só, ângulos internos, existem fórmulas que calculam a soma dos ângulos internos. Então você tem, por exemplo, aqui nesse polígono, aqui um ângulo interno, aqui um outro ângulo interno, certo? Você tem ângulos internos, tá? Existe uma fórmula que calcula a soma desses ângulos internos aqui. Na verdade, a soma dos ângulos internos, ele é formado pela quantidade de triângulos que você pode formar. Eu posso formar, por exemplo, nesse polígono, 3 triângulos, puxando uma linha de um vértice a outro, tá? Então, a quantidade de triângulos que você pode formar é sempre duas unidades a menos que a quantidade de lados. Como a soma dos ângulos internos de um polígono é 180, para a gente encontrar a soma dos ângulos internos, tu multiplica 180 pela quantidade de lados que o polígono tem, menos 2. Tá? Isso vai gerar a seguinte fórmula, turma. Soma dos ângulos internos de um polígono qualquer vai ser igual a 180 graus multiplicado pela quantidade de triângulos que o polígono pode formar. No caso, vai ser n menos 2. Tá? Então, com essa fórmula aqui, esse n representa o número de lados que um polígono tem, ou então também, turma, esse n pode ser o número de vértices, tá? O número de vértices coincide aqui com o número de lados. Então, 180 que multiplica n menos 2 é a fórmula que calcula a soma dos ângulos internos de um polígono. Vamos fazer um exercício, tá? Em um triângulo ABC, as medidas dos ângulos internos são, respectivamente, 2x, 3x e 5x. Qual é a medida de cada ângulo? Olha só, turma. Como ele falou que um ângulo mede 2x, outro ângulo mede 3x e outro ângulo mede 5x, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 2x mais 3x mais 5x igualar a quanto? A 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, ok? Então, pronto. Se os três ângulos, um mede 2x, outro 3x, outro 5x, tu soma os três igual a 180. Então, você vai ter aqui 10x igual a 180 graus, né? Vira uma equaçãozinha do primeiro grau. X vai ser igual a 180 graus dividido por 10. Você vai ter um x igual a 18 graus, ó. Certo? Bom, se o x é igual a 18, né, turma? Esse ângulo vai valer 2 multiplicado por 18. E vai ser igual a 36. Certo? Esse outro aqui vai ser 3 multiplicado por 18 graus. Que vai dar quanto? 18, vamos fazer essa continha aqui do lado, 18 vezes 3, 24, fica 4, vão 2, 54, né? 54 graus. Depois você tem que 5 vezes 18 graus. Isso aqui é igual a 90 graus, ó. Pronto. Você encontrou cada um dos ângulos usando a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza, turminha? Tranquilo? Muito bem.
Determine em cada caso a soma dos ângulos internos de um heptágono. Um heptágono, turma, é uma figura de quantos lados? Hepta significa 7, né? Então quer dizer que o polígono tem 7 lados, tá? Então a fórmula é soma dos ângulos internos é igual a 180 graus multiplicado por n menos 2. O que você vai fazer? Você vai substituir o n por 7, tá? Então vai ficar a soma dos ângulos internos de um heptágono é igual a 180 graus, que multiplica 7 menos 2, certo? Então a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 multiplicado por 5. Então isso aqui você vai encontrar 900 graus a soma dos ângulos internos de um heptágono, certo? Aplicação direta de fórmula, certinho? E de um dodecágono. Dodecágono, turma, é um polígono de 12 lados. Dodecágono, certo? Então, beleza, a mesma coisa. Como é que é a mesma fórmula? Sempre é importante você colocar a fórmula, repetir a fórmula, porque quanto mais você escreve, mais você memoriza, né? Então, vamos lá? Então, a soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus, multiplicado por 12, menos 2, certo? Então, você vai ter que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, multiplicado por 10. E aí, turma, na multiplicação por 10, basta você acrescentar um zero. Então, você vai ter que a soma dos ângulos internos vai ser igual a 1.800 graus, beleza? Então, trabalhamos aí a fórmula que calcula a soma dos ângulos internos de um polígono. Certinho? E a soma dos ângulos externos? Você já sabe que os ângulos externos são esses que aparecem aqui, ó. Se eu prolongar aqui um lado, ó. Aí, turma. Aí eu vou ter aqui um ângulo externo, certo? Aqui, se eu prolongar aqui esse lado, ó. Aí você vai ter aqui um outro ângulo externo. E assim sucessivamente. Se eu prolongar aqui mais um ladinho, ó, você tem aqui um ângulo externo. Tá? No caso, turma, a soma dos ângulos externos, isso aqui chamado de AE, de um polígono vale sempre 360 graus. Tá? Se você somar todos os ângulos externos de um polígono, ele vai dar sempre 360 graus. Isso aqui, soma dos ângulos externos, ó, é igual a 360 graus. Não chega a ser nenhuma fórmula, né? É apenas um valor fixo, tá? Não fica em função de nenhum lado. Qualquer polígono, seja ele qual for, de quantos lados tiverem, se você somar os seus ângulos internos, ele vai somar sempre 360. Certinho? Então vamos fazer aqui um exercício, ó. Na figura, alfa menos beta é igual a 20 graus. Observe a figura, qual o valor de alfa e beta. Ora, você percebe que ele me deu os ângulos externos, né? Então, quer dizer que o alfa, somado com o beta, somado com 80 graus, isso aqui vai ser igual a 360 graus. Dessa relação aqui, turminha, nós podemos extrair que, se eu mandar o beta para o segundo lembro, você tem que o alfa vai ser igual a 20 graus mais o beta, não é verdade? Olha, por que eu fiz isso? Porque na outra equação eu vou poder substituir o alfa por 20 mais beta, porque aí eu tenho uma equação com apenas uma incógnita. Então eu vou tirar esse A daqui, ó. Tá? Teremos então o alfa aqui de 20 graus mais beta mais 80 graus igual a 360. Vamos simplificar aqui esse lado, ó. Beta mais beta é 2 beta. 20 com 80 dá 100 graus. Igual a 360 graus. Certo? Mandando o 100 para o segundo membro, nós temos 2 beta igual. Você sabe que ele vem subtraindo, né? Então, do outro lado vai ficar 260 graus. De onde surgiu o 260? É o 360 menos o 100, tá? Então, beta vai ser igual, e dividindo 260 por 2, você vai ter 130 graus, certo?
enquanto o beta aqui, o alfa, vai ser igual a 20 graus mais beta, 150. Beleza? E aí você tem aí o valor de alfa e o valor de beta, usando aí a fórmula que nós vimos, que é da soma dos ângulos externos de um polígono. Beleza, turminha? Outra fórmula agora é o número de diagonais. O que é uma diagonal, pessoal? Diagonal, por exemplo, você sabe que se eu fixar aqui um ponto A, esses aqui são os vértices, né? Aqui são os vértices do polígono A, B, C, D e E. Se eu ligo dois vértices consecutivos, você tem um lado, né? Se eu ligo dois vértices que não são consecutivos, eu tenho uma diagonal. Então, por exemplo, se eu ligar aqui esse ponto E até um ponto B, você tem uma diagonal, certo? Então, diagonal, ele liga dois pontos que não são, dois vértices que não são consecutivos. Tá? E aí você tem uma fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono. Tá? A fórmula é a seguinte: a quantidade de diagonais de um polígono vai ser igual a n multiplicado por n menos 3 dividido por 2. Esse d representa o número de diagonais, esse n representa o número de lados, tá? Então, com essa fórmula, você consegue encontrar a quantidade de diagonais que um polígono tem, beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um tetracondacaidígono. Eita, que nome difícil, né? Enrolei aqui todo. Esse polígono aí é um polígono com 42 lados. Calcule a quantidade de diagonais que tem esse polígono. Beleza. Então, vamos usar a nossa formulazinha D igual a n, que multiplica n menos 3. E nós vamos dividir isso aqui por 2, certo? Então, vamos substituir. D vai ser igual a 42, que multiplica 42 menos 3, certo? Isso aqui dividido por 2, tá? Então, eu posso dividir o 42 por 2, que vai dar 21, multiplicado por 39, que é o 42 menos 3. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 21 multiplicado por 39, 1 vezes 9, 2 vezes 9 dá 18, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, e a gente só soma, não é isso? Então, 9, 11, daqui 819 diagonais. Muita diagonal, né? Isso, mas também um polígono com 42 lados, né? Ele vai ter muitas diagonais. Na verdade, um vértice, turma, ele só não faz diagonal com ele próprio, né? Por que esse n-3? Porque ele não faz diagonal com ele próprio, ele não faz diagonal com o vizinho dele, nem com o outro, né? Todos os outros vértices ele forma diagonais. Então acaba que um polígono ele tem muitas diagonais, tá? De cada vértice vai sair a quantidade de lados menos 3. Por isso esse menos 3. Ah, professor, por que eu dividido por 2? Porque a diagonal que vai de A para B é a mesma que vai de B para A. Então você não pode contar duas vezes, certo? Por isso que na fórmula você divide por 2. Certinho? E os ângulos externos e internos de um polígono regular? Turma, já viu no começo da aula que polígono regular é aquele que possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos iguais, tá? Então vamos imaginar. Então, num polígono regular, eu posso encontrar o valor de cada ângulo interno. Então, esse aqui é um ângulo interno, né? E esse aqui é um ângulo externo. Não é isso? No caso, o ângulo interno e o ângulo externo são todos iguais. Todos iguais. Então, para eu encontrar o valor de um ângulo interno, quanto é que vale o ângulo interno, basta eu pegar a soma dos ângulos internos, que é 180 graus, que multiplica n menos 2, né? E dividir isso aqui pela quantidade de lados, n, certo? Se eu fizer isso, aplicar essa fórmula, eu vou encontrar quanto equivale cada ângulo interno. No caso do ângulo externo, é parecido, a gente não sabe que a soma dos ângulos externos é 180.
né? Ou, desculpa, 360. Então, para saber quanto é que vale cada ângulo externo, porque são todos iguais, porque se trata de um polígono regular, basta você fazer 360 graus e dividir pela quantidade de lados que o polígono tem, porém, tá? E aí essas formas te darão o valor do ângulo interno e o valor do ângulo externo do polígono regular. Nós estamos falando exclusivamente do polígono regular, aquele que possui lados e ângulos iguais, tá? Então, você pode usar essa fórmula se você precisar calcular aí quanto é que vale cada um dos ângulos internos ou cada um dos ângulos externos de um polígono. E ficou claro? Acredito que sim. Olha só, calcule a medida do ângulo interno e o externo de um polígono de 10 lados. Olha, vamos logo para o externo, que é mais fácil. Então, o ângulo externo você já sabe que é 360 graus, dividido por N, que é o número de lados, né? Então, você vai ter 360 graus, dividido por 10, ó. Dividido por 10, tá? Então, você vai ter que cada ângulo externo de um decágono, né, que é um polígono de 10 lados, ele mede 36 graus, certinho? E o ângulo interno, né? Vamos colocar aqui a fórmula do ângulo interno, que é 180 graus multiplicado por N menos 2. No caso aqui, você vai dividir por N. Não é isso? Tá? Então, vamos fazer essa conta? Então, 180 graus multiplicado por 10 menos 2. Não é isso? Dividido por quantidade de lados, que é 10. Beleza? Bom, turma, então o ângulo interno vai ser igual. Olha, eu posso dividir 180 por 10, né? Cortar um zero, fica só o 18. Então, fica 18 multiplicado. 10 menos 2 dá 8. Tá? Então, basta multiplicar 18 vezes 8. 64, fica 4, vão 6. 1 vezes 8, 8, com 6, tá 4, 144. Então, o ângulo interno de um decágono é igual a 144 graus. Certo, galera? Então, na aula de hoje, a gente viu aí várias fórmulas envolvendo aí os polígonos, né? E vamos fazer mais essa, de 12 lados, para a gente poder aprender mesmo a questão dessas fórmulas. E se tiver 12 lados? Então, a gente já sabe que um ângulo externo é igual a 360 graus dividido por N. O meu N aqui, meu N é 12. Então, teremos 360 graus dividido por 12. 36 por 12 dá 3. Coloca um zerinho, 30 graus. Esse é o ângulo externo. O ângulo interno, turma, como é que faz? Então, vamos lá. Usar a nossa formulazinha. 180 graus, que multiplica N menos 2, dividido por N, que é a quantidade de lados. Tá? Então, ficamos assim. 180 graus, que multiplica 12 menos 2. Isso aqui vai dividir por 12, certo? Então, o ângulo interno vai ser igual a 180 graus vezes 10 dividido por 12. 18 por 12, galera, dá 15, né? 18, 180 graus dividido por 12, né? Vou fazer essa divisão aqui. Teremos 1 sobre 6, fica 15, né? Então, 15 vezes 10 graus, ó. Teremos, então, que o ângulo interno é igual a 150 graus. Belezinha? Ok, turma? Então, nessa aula nós conhecemos o que é o polígono, quais são os principais elementos, a sua classificação, e vimos estar em todas as formas que envolvem aí ângulo interno, ângulo externo e número de diagonais de um polígono, certo? Espero que tenha compreendido bem a aula e até a próxima.